Oi pessoal, tudo bem? Olha só, tenho recebido aqui muitas mensagens, né, de muita gente, alunos, ex-alunos, né, amigos, pedindo para gravar alguma coisinha sobre o Talibã, né? Que tem preocupado aí muita gente, na verdade tem preocupado boa parte do mundo, né? É, e eu não encontrava tempo, né, para poder gravar e passar isso, tá, né? A gente estava meio envolvido aqui num monte de coisa. Bom, mas agora eu consegui um tempinho, vamos ver se eu passo para vocês um pouquinho do que é esse negócio, né? Bom, é o seguinte, o Talibã é um grupo nacionalista, de nacionalismo religioso, né? É uma questão essencialmente política, né? Que acaba sendo vendida como uma questão religiosa, né? Um grupo fundamentalista, né, religioso que usa a religião como instrumento político, né? Então a grande questão é essa, a gente tem que aprender a diferenciar uma coisa da outra, né? Muitos oportunistas ou pessoas mal informadas, né? Nesse momento sempre vem com aquela ideia, tá vendo como é que é o Islã? Não, isso não é verdade, isso não é correto, né? Quer dizer, são grupos, né? Existem vários desses grupos, né? E o Talibã é um deles. A palavra Talibã significa estudante, né? E é um grupo composto principalmente por uma determinada etnia que vive na região do Afeganistão, entre ali o Afeganistão e o Paquistão, né? E formado por ulemas, né? Ou seja, por líderes religiosos, né? De origem tribal, né? A coisa da tribo é muito forte ainda nos povos árabes e arabizados, né? O Afeganistão não é um país árabe, etnicamente falando, né? Mas é uma região arabizada, né? Dominada pelos árabes durante muito tempo, né? Islamizada e coisa e tal. Bom, os famosos pashtuns, né? Essa etnia que principalmente forma o Talibã, controlou a maior parte do Afeganistão, em torno de 2/3 do Afeganistão, no final dos anos 90, início do século XXI, entre 96 e 2001 aproximadamente, né, eles controlaram a maior parte do Afeganistão, né, e eram associados a outros grupos, como a Al-Qaeda, né, do nosso querido amigo Osama Bin Laden, que descansa em paz, é, também do Boko Haram na África, né, e do Hezbollah, o Partido de Deus, né, outro grupo nacionalista religioso do Oriente Médio, na região do que hoje é o Líbano, por ali, né. Esses caras cooperam entre si, essa é a grande questão, né. Então, olha só, esse grupo fundamentalista, ultra radical, né, impôs uma lei brutal, né, uma interpretação própria, né, da Sharia islâmica, né, extremamente rigorosa, né, extremamente violenta, né, e intolerante pra caramba, né, nesse período aí. Bom, quando a gente tem o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, né, o nosso amigo Osama Bin Laden e as lideranças da Al-Qaeda, né, procuraram se esconder, né, da caça ao terror empreendida a partir do governo George W. Bush nos Estados Unidos, né? E foi parar no Afeganistão, foi procurado ali. Então os americanos, a OTAN, na verdade não só os americanos, mas a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar do Ocidente, né? Passou a controlar a região do Afeganistão a partir de 2001, né? Tropas americanas, britânicas, canadenses, australianas, alemãs, neozelandesas, um monte de gente, né? Ou seja, tropas da OTAN, estavam ali desde então, a maioria deles evidentemente norte-americanos, não é isso? Tá? E para acabar com esses grupos e coisa e tal. O problema é que é muito difícil você fazer isso, né? Por vários motivos. Primeiro, pela própria natureza dessa luta política, né? Essa luta política é uma luta travada sem um exército regular, né? É o grande problema da guerrilha ou de qualquer tipo de luta que tem uma estrutura semelhante à guerrilha, né? Você não conhece o inimigo não tem um posto específico, um lugar específico onde ele esteja, né? Não tem um uniforme, não é uma instituição exatamente, né?
Então ele consegue desaparecer, né, rapidamente, certo? Um homem comum, né? E no Afeganistão ainda mais complicado, né? Porque a região do Afeganistão, as montanhas do Afeganistão são extremamente inacessíveis, tem cavernas profundíssimas, né? Com quilômetros de profundidade, coisa e tal, onde você esconde um exército inteiro, segundo os próprios americanos, né? Nessas cavernas do Afeganistão, né? Esses caras, então, se mantiveram ali, né, abaixo da superfície, né, vamos dizer assim, durante a ocupação norte-americana, tentando sobreviver, né, fazendo pequenos ataques, aquela coisa toda, né, constituíram um grupo insurgente, né, praticava esporadicamente alguns atentados, né, isso desde 2004, se eu não me engano, né, e resistiram ali, né, nos subterrâneos, né, daquela região, tá? E agora, com o processo extremamente mal feito, né, dos Estados Unidos, quer dizer, os americanos estão lá esse tempo todo, né, praticamente 20 anos, não só os americanos, mas a OTAN, de um modo geral. Segundo os próprios, né, perseguindo esses grupos, pacificando a região, treinando tropas afegãs, né, para manter o controle do país, coisa e tal, e tudo isso se desmanchou, né? Assim, fizeram a coisa de uma forma bastante atabalhoada, né? Para cumprir agendas de campanha política do presidente Joe Biden, né? Que pagou um preço alto por isso, né? A popularidade dele despencou diante das cenas que se viram, né? Que eram cenas basicamente parecidas com o que a gente viu no Afeganistão, no Vietnã, nos anos 70, né? Os senhores, evidentemente, eram muito jovens, ou não tinham nascido ainda, né? Mas eu me lembro, né, de cenas de helicópteros americanos, né, retirando pessoas da embaixada americana de Saigon às pressas, né? E era tanta gente, tanto helicóptero, não cabia nos navios, né, nos porta-aviões. Eu me lembro de cenas de soldados americanos jogando helicóptero no mar, certo? Para poder caber mais helicóptero e mais gente, né? Eram milhares de pessoas que colaboraram com os americanos durante a ocupação do Vietnã do Sul, né? Que estavam com medo, assim como no Afeganistão. Basicamente a mesma ideia, né? Grupos ultra-radicais, extremamente violentos, né? Que não tem nenhum tipo de compromisso com direitos e coisa e tal. A expectativa é que executem, né? Como já começaram a fazer, como jornalista, como a gente viu, pessoas que colaboraram ou estiveram próximas do regime inimigo, né, para dar o exemplo, aquela história, né? Então é o seguinte, os caras estão ocupando de novo uma boa parte do Afeganistão, né? A cidade de Cabul ainda está sob controle de tropas da OTAN, especialmente o aeroporto de Cabul, né, que ainda está sob controle das tropas da OTAN. Ainda tem em torno de 6 mil soldados, né, americanos e de outras nacionalidades fazendo a segurança do aeroporto de Cabul, retirando pessoas. Aquela operação continua, né? O Talibã evidentemente está fingindo colaborar, né? Apesar da gente ter visto tiroteios recentes em torno do aeroporto de Cabul, né? Eles acharam melhor, evidentemente, prudentemente, né, evitar confrontos maiores com as tropas da OTAN, é claro, né? Isso deve acontecer nas próximas semanas e coisa e tal, até a retirada mais completa, né? E o problema disso é a violência contra os cidadãos afegãos, que certamente vai acontecer. Essas falas, né, aparentemente moderadas, são só marketing no momento onde a ocupação ainda está acontecendo, né? Mas o Talibã continua sendo o Talibã, né? Continua acreditando, aspas, né, no que acreditavam, né? É o mesmo grupo, é a mesma liderança, basicamente. Então as coisas devem acontecer de uma forma muito semelhante, né? A grande questão internacional além da questão interna dos cidadãos afegãos, que certamente vão sofrer muito, né? Não é à toa que tentam fugir com tanto ímpeto, vamos dizer assim, né? É a colaboração internacional desses grupos, né? Você conseguir o controle de um país ou de parte do país, de recursos desse país, você entra no mercado internacional de armas, né? Mercado negro de armas e explosivos e coisa e tal.
o repasse desses recursos, né, seja financeiro, seja militar, para outros grupos, né? Imagina-se aí uma retomada, né, mais significativa do terrorismo internacional, né? Então, assim, todo mundo está muito preocupado com isso, né? Chineses, russos, americanos, isso afeta todo mundo, né? Ainda mais naquela região muito sensível a essas questões todas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer e vamos ver quais serão as reações internacionais, né, mais efetivas, além dos boicotes, bloqueios e coisa e tal, né? Antigamente, 2 ou 3 países só reconheciam o governo do Talibã no Afeganistão, né? Até agora, ninguém reconheceu o governo que tomou o controle do país há alguns dias, né? Então, vamos ver o que acontece, esse isolamento, né? Se esse isolamento permanece, né? Para ver como é que fica a situação. Então, a grande questão e o grande perigo, né, gente, é exatamente a cooperação, né, entre esses grupos, né, como o Boko Haram, por exemplo, na África, que é um grupo extremamente violento, tão violento quanto o Talibã, que ataca cidades, rouba pessoas, né, faz escravas, mulheres de escravos sexuais, né? A mesma coisa com o Hezbollah, né, que pratica atentados em Israel e em outros lugares, né? Então, a chegada de um grupo desse, a retomada de um grupo desse é sempre muito complicado. E claro, que os Estados Unidos têm que repensar, né, a sua forma de agir, né, porque não funcionou, né? Quer dizer, se o objetivo era fortalecer as forças não radicais, as forças moderadas do Afeganistão, isso não funcionou, né? Não funcionou nem um pouco, na verdade. Então, aliás, não funcionou de novo, né? Se a gente lembrar da experiência no Vietnã, né? Num outro contexto, uma outra situação, né? Mas também uma intervenção fracassada, né? Vamos ver, né, como é que isso acontece, qual que vai ser a reação da OTAN, né, dos aliados americanos que ainda estão lá no Afeganistão, e do próprio Joe Biden, né, que, na verdade, eu pessoalmente não espero muita coisa do cidadão, né? Vamos ver, né? Vamos torcer, vamos esperar que as coisas caminhem de uma forma adequada, né? O que é sempre muito difícil na humanidade, né? Mas é o que a gente espera. Valeu, gente? Grande abraço. A gente volta com alguma outra coisa que aparecer por aí, tá bom? Valeu, muito obrigado. Tchau pra vocês.